Olá, é muito bom ter você aqui mais uma vez na Money Plus. Hoje nós vamos falar sobre a análise dos gastos mensais, nós comentamos isso no outro vídeo. Por que é importante? Você vai conseguir pegar essa análise total, juntar com a sua renda, fazer ali o menos, vai tirar despesas da receita, do que entra, o que sai do que entra, e aí você vai ter o seu resultado financeiro. Esse é o primeiro passo para você começar a fazer a sua educação financeira. Então acompanhe o nosso vídeo, fica até o final. Mas antes, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever para você continuar recebendo mais informações. Então vamos lá, analisar os gastos mensais é uma prática financeira fundamental, tá? Para você ter um controle aí das suas finanças pessoais. Você vai estabelecer metas financeiras, vai tomar decisões controladas de como gastar e como economizar aí o seu dinheiro. Tá, então vamos lá, alguns primeiros passos, alguns passos básicos para você conseguir fazer esse controle. Primeiro, você tem que registrar todos os seus gastos. Tá? Então você vai começar registrando todos os gastos que você tem durante o mês. Pode sentar aí, já tenta colocar de cabeça tudo que você gasta, tá? E principalmente em relação às despesas fixas, que isso aí é muito mais fácil, como aluguel, hipoteca, conta de serviços públicos, seguro de carro, parcela de casa, financiamento, essas coisas. Então isso é muito mais fácil de você já fazer. E as despesas variáveis, como as compras dos supermercados, quando você sai para jantar, comer fora, passeios, esses extras que vão saindo. Mas esses extras você vai anotando dia a dia, tá? Porque você não tem como saber o quanto você vai gastar, então você vai dia a dia, você vai anotando isso aí. Categorizar os seus gastos. Tá lá, vai agrupar os seus gastos por categorias, para você depois no final tornar essa análise mais fácil. Você vai saber, estou gastando muito em alimentação, estou gastando muito em transporte, em saúde, nas dívidas, então você vai separar eles, você cria aí são categorias relevantes, para a sua situação financeira, é lógico, e com os seus gastos. Você não vai criar uma categoria de investimento se você não tem investimento, se você não tem gastos com carro. Se você não tem um carro, você não vai criar lá veículo, você não vai criar essa categoria, você vai criar só relacionado aos seus gastos mesmo. Calcular o total de gastos por categoria, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é somar os gastos de cada categoria, e aí você vai ter um valor lá, quanto você gastou de alimentação, quanto você gastou de residência, quanto você gastou de transporte, tá? Então você vai separar essa soma por categoria. De um lado, a gente vai criar na tabela a renda menos as despesas, Então você vai ter aí um valor, você vai saber o quanto que está ali, entre aspas, te sobrando, Ou então você tem ali de receita no final do mês. É lógico, se o valor der negativo, você tem aí um déficit, Você está faltando dinheiro no mês, tá? Então aí você tem que começar a ver essa análise por aí. E aí você começa a analisar as tendências. Então você vai analisar os seus gastos ao longo dos meses, ao longo dos anos, e isso vai te ajudar a identificar as tendências. Como aumento de despesas em uma categoria específica, essa análise pode ajudá-la a ajustar seu orçamento conforme necessário. Então você vai pegar aí, é lógico, para começar nós vamos fazer o mês. Depois, ao longo, junto com outras coisas, você vai fazer uma análise do ano. Isso aí vai incluir cortar despesas desnecessárias, maneiras mais econômicas de atender às suas necessidades, reduzindo aquilo que você já gasta. Depois você vai estabelecer metas financeiras. Então você vai pegar, você vai sentar com aquilo que você já tem, aquela análise que você fez, você vai estabelecer as metas. Tá? Então daqui tanto tempo quero poupar tanto, então a gente vai trabalhar isso. Tudo com base nessa análise de gastos mensais, você vai conseguir estabelecer as metas financeiras realistas. Não adianta estabelecer metas que você nunca vai alcançar. As metas têm que ser metas realistas. Metas que não são realistas desmotiva, tá bom? E aí nessas metas você pode pôr como emergência, pagar dívidas, economizar para uma aposentadoria ou para uma viagem, criar um orçamento. Aí, com base nas suas metas financeiras, você vai criar um orçamento mensal, que vai definir os limites claros para cada categoria de gastos. E isso vai ajudar você a garantir que esteja no controle total dos seus gastos. Nós vamos ver também, tá, um gráfico, quando a gente vai montando a tabela, que ele mostra para a gente certinho quantos por cento mais ou menos tem que ser para cada categoria. Vai acompanhar regularmente isso aí. Tá? Essa análise que você fez, ela tem que ser uma prática, como eu já falei, tem que virar um hábito. Então você vai fazer com que ela vire um hábito. Todo dia ou toda semana você vai abrir aquilo, vai acompanhar. Durante o mês você vai sentar um dia, vai mexer naquilo, vai olhar a fundo, estudar direitinho, fazer todas as anotações dia a dia,
lógico, pensando sempre em atingir as metas financeiras. E por último aqui, a 10ª dica nossa é você usar ferramentas de gestão financeira. Tá? Existem diversas ferramentas, aplicativos, softwares para computadores, gratuitos e pagos. Tá? E a gente vai, numa próxima aula, nós vamos mostrar para vocês como fazer uma planilha de controle de gastos para você. Uma planilha onde você vai ter o mês, o ano, você vai ter todas as categorias. Então a gente vai mostrar para você na próxima aula isso direitinho. Lembrando que essa análise de gastos mensais é uma ferramenta poderosa para melhorar a sua saúde financeira. Tá? Isso vai te ajudar a tomar decisões corretas, certo? Então, quanto mais detalhada e precisa for sua análise, melhor será a compreensão da sua situação financeira. E mais eficaz, lógico, será o seu planejamento financeiro. Beleza? Então segue essas 10 dicas. Se você não entendeu alguma coisa, volta ou lê aqui na descrição que a gente vai deixar elas aqui para você escrito também. Tá bom? Então, até mais, pessoal.